Mas afinal, quando será o fim do nosso mundo? Como será o fim da nossa existência aqui na Terra? Essas são duas apenas das muitas perguntas que a maioria das religiões fazem há séculos. E qual seria a explicação, a previsão de cada uma delas para o fim da nossa existência? O Apocalipse cristão, o Ragnarok da mitologia nórdica. Muitas são as teorias de várias religiões e crenças para o fim dos tempos. Normalmente as coisas terminam com conflitos e sofrimentos antes que venha a paz e a tranquilidade após o fim. Neste vídeo, nós vamos falar de algumas religiões e as suas previsões para o fim do mundo e da humanidade, o fim dos tempos. Por que somos fascinados pelo fim do mundo? Desde os mais antigos registros escritos que temos das civilizações que viveram em nosso mundo, teorias a respeito do fim do mundo são criadas e incentivadas. E é claro que isso começou mas muito antes do homem conhecer a escrita. Mas por que somos tão fascinados pelo fim do mundo? A resposta é um tanto quanto óbvia. Porque não sabemos como ele vai ser. O fato de não sabermos, nem termos como ter certeza de como o fim do mundo vai ser, abre essa grande brecha para especulação e criação de teorias. Ainda que você seja fiel a uma religião e acredite na teoria que ela propõe para o fim dos tempos, isso não passa de apenas um palpite, já que não há nenhuma maneira de saber se o palpite é realmente verdadeiro. Enfim, de maneira resumida, a fascinação pelo fim do mundo vem tanto da incerteza a respeito disso, quanto pelo fato de que o fim de tudo que conhecemos é um tema grandioso, que, portanto, desperta um fascínio por saber como será esse fim e o que causará. Como as religiões preveem o fim do mundo? Obviamente, cada religião tem suas crenças e suas formas de ver o mundo e de prever o que vai acontecer no futuro. Para explorarmos um pouco a diversidade que existe entre tantas crenças, vamos apresentar como algumas das principais religiões do mundo veem o fim dos tempos. O cristianismo. De acordo com o último livro da Bíblia, chamado de Apocalipse, ou Livro das Revelações, escrito por João, apóstolo de Cristo, haverá uma grande batalha no fim dos tempos. O diabo enviará à terra o anticristo, à frente de um grande exército. Jesus Cristo, em nome de Deus, vai batalhar contra ele. A guerra do fim do mundo gerará chuvas de meteoros, terremotos, doenças e pragas. Além, é claro, de 4 cavaleiros cruéis, os cavaleiros do Apocalipse, que espalharão dor e sofrimento. O combate terminará com a vitória de Jesus. Mas não para por aí. O próprio Satã surge na terra e acontece a batalha final contra Deus, num local que é chamado no livro de Armagedon. Estudiosos supõem que seja Megido, na Palestina. Após a derrota de Satã, acontece o dia do juízo final, em que os pecadores são enviados ao inferno e os justos e bons ao paraíso. O curioso é que antigamente estas descrições horrendas não eram tão assustadoras, porque eram vistas como mal necessário para uma vida melhor. O medo do Apocalipse, de acordo com muitos estudiosos da Palavra de Deus, é uma invenção moderna que foca na batalha antes do início do período de harmonia e paz. Hinduísmo. Segundo escrituras hindus como Mahabharata e o Bhagavata Purana,
O fim dos tempos tem o nome de Kali Yuga, que é um ciclo que tem 4 etapas. Atualmente estamos na 4ª etapa, que é caracterizada por uma degradação humana, espiritual, ambiental, cultural, social e moral. Conhecida como Idade das Trevas, caracteriza-se por um grande afastamento entre os homens e o que é divino. Nessa fase, o acúmulo de riquezas comanda o mundo e os governantes são inclementes e cruéis, espalhando fome, doenças, pragas e mentiras. Falsas religiões e grandes secas também assolarão o planeta. No fim do mundo hindu, todos morrem. Quando isso acontecer, terá início um período de renovação e purificação, que culminará no Satya Yuga, a Era de Ouro, quando somente os justos e honestos reencarnarão e habitarão o planeta pelos 10.000 anos seguintes. Zoroastrismo ou Mandaísmo. Essa religião, com origem na Pérsia, hoje Irã, é pouco conhecida no Brasil, mas relativamente popular no continente asiático. Fundada pelo profeta Zaratustra, também chamado de Zoroastro, foi uma das religiões que influenciaram a criação do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Mas por que apresentar a descrição do fim do mundo do zoroastrismo? Simplesmente porque é o primeiro registro do tipo ao qual tivemos acesso. O fim dos tempos, segundo o profeta Zoroastro, seria um evento chamado Frashokeret. Em vez de um grande acontecimento catastrófico, o Frashokeret é um processo de degeneração do planeta, que vai piorar a cada milênio. Segundo a religião, o Sol ficará com uma mancha, os vegetais pararão de crescer e poucos ricos acumularão muita riqueza. Por fim, como se tudo isso não bastasse, um cometa chamado Goshir colidirá com o nosso planeta, criando um rio de lava que todos nós precisaremos percorrer. Somente os fiéis do zoroastrismo não sentirão dor durante a travessia, enquanto os infiéis vão se derreter em agonia. Os fiéis, por fim, serão imortais e viverão em harmonia após a limpeza do planeta. Budismo. Uma das teorias do fim do mundo budista é a Theravada. É uma das teorias porque há muitas escolas budistas, então as crenças variam entre elas. A Theravada é mais popular na Índia, onde a religião surgiu. A Theravada é baseada no Sermão dos 7 Sóis, supostamente proferido por Siddhartha Gautama, o próprio Buda. De acordo com a previsão dele, mais 6 sóis apareceriam no céu, e seu calor destruiria oceanos, lagos e rios, praticamente cozinhando o nosso planeta. Depois disso, um dos sóis despencaria sobre a Terra, como uma grande bola de fogo, que aniquilaria tudo e todos que sobreviveram aos 7 sóis. Judaísmo. O judaísmo é provavelmente a religião que apresenta a teoria menos trágica para o fim do mundo. De acordo com o livro de Daniel, a vinda do Messias, responsável por salvar a humanidade, é uma questão de tempo e dará fim a esse período de dor e sofrimento que vivemos atualmente. Boa parte da religião judaica se baseia na ideia de que no fim do mundo, os bons serão recompensados e os maus serão punidos. Então, o fim dos tempos dos judeus é simplesmente a vinda do Messias à Terra, que dará aos justos e bons a chance de viver num planeta em que a paz e a harmonia reinam interminavelmente. Mas em que ano o mundo acaba? Alguns judeus ortodoxos, inclusive, fazem uma interpretação das Escrituras que permite antever o ano da vinda do Messias, que aconteceria no ano 6000 do calendário judaico, aproximadamente o ano 2240 do calendário comum. Islã.
O Apocalipse islâmico se parece bastante com o cristão. De acordo com o Alcorão e os Hadith, que são livros que compilam discursos do profeta Maomé, um anticristo virá à Terra, chamado Al-Masih Al-Dajjal, falso profeta. Ele tentará dominar o mundo, mas será impedido por Mahdi, uma espécie de Messias na região islâmica. Terminada essa batalha, um anjo chamado Israfil tocará uma trombeta que anunciará o grande julgamento, que durará nada menos do que 50.000 anos. No fim desse julgamento, cada ser humano precisará atravessar uma ponte fina como um fio de cabelo e afiada como uma espada. Somente os bons conseguirão fazer esta travessia, e os maus cairão no inferno. Previsão dos maias. Os povos maias viveram em territórios hoje pertencentes ao México e a outros países da América Central. O fim do mundo na cultura deles ficou conhecido pelo que é hoje chamado de Fenômeno 2012. Há um famoso calendário maia de 5.125 anos. O último dia registrado neste calendário era, se comparado ao nosso calendário, o dia 21 de dezembro de 2012. Então, muitos interpretaram que esse dia seria o dia do fim dos tempos. A verdade é que não há nenhuma inscrição maia a respeito do fim dos tempos. Nem o calendário cita essa data como o dia do Apocalipse. Todas as interpretações foram feitas posteriormente, por estudiosos e analistas. Buracos negros, meteoros, asteroides e muitos outros cenários catastróficos foram previstos, mas não aconteceram. Os vikings. Segundo a mitologia nórdica, o fim do mundo se chama Ragnarok, que pode ser traduzido como crepúsculo dos deuses. É uma série de eventos apocalípticos e confrontos entre deuses que culminarão na destruição dos 9 mundos descritos por esse conjunto de crenças. O Ragnarok começa com os gigantes de fogo e gelo duelando contra os deuses Aesir e Vanir, o que acabará por destruir mundo após mundo, submergindo tudo em água. Depois de tudo isso, segundo a lenda, os deuses que sobreviverem vão se reunir e encontrar 2 seres humanos, que serão responsáveis por repovoar o mundo. Batalhas sangrentas caracterizam o Ragnarok. Odin, o pai de todos, Deus Supremo, morre numa disputa com o lobo gigante Fenrir, que é assassinado por Thor, deus do trovão e filho de Odin. Em seguida, Thor mata a serpente gigante Jormungandr, que circunda o planeta, mas morre por ter ficado ferido na batalha. Por fim, o demônio Surtur se liberta do lugar onde foi aprisionado e lança chamas por todos os lugares. Enfim, o fim do mundo sempre gerou muita curiosidade no ser humano, e é provável que isso nunca acabe, visto que não fazemos a menor ideia de como as coisas chegarão a um fim. Por isso, esse assunto provavelmente nos fascinará até o dia em que tudo acabar. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe aqui nos comentários. Eu estou aqui. Gratidão pela presença. Até a próxima.